E aí, galera, vocês estão bem? Galera, vou falar aqui um pouquinho do Corinthians aqui. O Corinthians jogou ontem na Copa do Brasil pela terceira fase contra o Remo. Precisava vencer por 3 gols para passar direto ou 2 gols para ir para os pênaltis. Conseguiu 2 gols. O último gol, o gol do Roger Guedes, saiu lá aos 48 do segundo tempo, lá na Bacia das Almas, no apagar das luzes. E o Corinthians conseguiu levar o jogo para os pênaltis, que foi até uma aflição para o corintiano, né? Será se o Fagner ia cobrar o pênalti, né? Pelos outros pênaltis que bateu, né? E o Corinthians, graças a Deus, passou nos pênaltis. Também graças a São Cássio, né? Cássio que salvou aí, é um dos maiores goleiros da história do Corinthians, disparadamente. E aconteceu uma bomba aí durante a madrugada, né? Que ninguém esperava. O técnico Cuca, que todo mundo, que tava o que, 2 semanas, uma semana, aí 7 dias, né? Contratado pelo Corinthians, ele chegou debaixo de muitas críticas por um fato de que aconteceu, de uma coisa que aconteceu lá em 1980 alguma coisa. Realmente é uma coisa assim, tipo, é uma acusação. Tem que ser apurado, as pessoas que cometeram tem que ser punidas, tem que ser punido. Isso aí eu não vou tirar a razão. Mas é assim, a bomba explodiu agora que ele assumiu o Corinthians. Foi do nada. Porque ele dirigiu vários clubes do Brasil, Cruzeiro, o Palmeiras, ele foi campeão em 2016, né? Campeão brasileiro. O Atlético, ele é um dos maiores técnicos da história do Atlético Mineiro. Ele ganhou uma Libertadores, ganhou Recopa lá em 2013. Aí saiu, voltou na segunda passagem, tirou o Atlético de uma fila de 50 anos do Campeonato Brasileiro. Foi pro Santos, né? Em 2020. Tirou leite de pedra lá do Santos, lá, porque era um time que ninguém apostava que ia para uma final de Libertadores. E ele foi para uma final de Libertadores e jogou de igual para igual com o Palmeiras. Um gol que saiu ali do Palmeiras, ali do Breno Lopes, ali quase nos últimos minutos, ali de cabeça. O Palmeiras sofreu bastante naquela final. E ele é um dos principais técnicos. Até ontem, praticamente, em 2021, que ele foi campeão pelo Atlético, ele era um dos apontados. Ele era um dos pontados, assim como um substituto do Tite na seleção. Todo mundo fala, o Cuca, o Cuca, o Cuca. Mas, tipo, ninguém falava. Quando ele veio para o Corinthians, aí pronto, aí veio esse assunto à tona. Assim, veio o manifesto, tudo. Nada contra. Tudo, tipo, mas tudo tem que ser nos seus pratos. Tudo tem que ser nos seus pontos, ter os pontos nos is. Tipo, as palavras, tudo, as críticas, sempre são bem-vindas. Tem, tem que saber, ele mesmo, ele tem que ser consciente de saber se ele errou ou não. Então, tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Aí ontem teve o jogo, ninguém esperava e ele deu uma entrevista. Ele já tinha conversado já no vestiário já com os atletas, com a diretoria, com o próprio Duílio, que ele não permaneceria no Corinthians. 7 dias, né? 7 dias, ele foi eu acho que pra mim, eu acho que foi o técnico mais rápido da história do Corinthians, 7 dias. E pegou todo mundo assim, todo mundo de surpresa. Eu esperava assim que tipo ele não ia aguentar a pressão, mas não ia ser tão, mas eu não esperava que ia ser tão rápido assim. E agora o Corinthians está sem técnico. Tem aí 2 jogos decisivos pela frente, um já passou, que foi o de ontem, graças a Deus ganhou. E tem o clássico, o derby, de sábado, contra o Palmeiras. Não vai ser no Allianz Parque, vai ser lá na Arena Barueri, porque o Allianz Parque tá com, eu acho que tá tendo show, não sei o que tá tendo lá, deve ter evento, né? Ele só fecha para evento lá. E na quarta-feira vai ter um jogo decisivo pela Libertadores contra o Independente Del Valle, que vai ser em Itaquera.
E é tudo ou nada pro Corinthians. O Corinthians ganhou o primeiro jogo contra o Liverpool do Uruguai, adversário fraquíssimo, vamos dizer, o saco de pancada do grupo. E ganhou e perdeu o segundo jogo de um bom time, bem treinado, do Argentino Júnior. É um time muito compacto, um time muito forte. Não é um timaço, mas é um time muito compacto, bem assim, que sabe muito bem lidar fora de casa e dentro de casa, né? Agora vamos enfrentar eles na segunda fase, né, fora de casa, né? Que vai ser muito difícil. Então precisamos muito vencer o Independiente Del Valle, que é um adversário direto ali, de segundo colocado. E pra gente ir bem, né? Para os outros jogos da Libertadores, que é o jogo, vão pegar o Independiente Del Valle na volta, lá no Equador, depois vão pegar o Argentino Júnior na Argentina, que é muito difícil. Já mostrou aqui, eles já mostraram aqui. E depois vamos pegar o Liverpool do Uruguai na Arena, que com certeza é caçapa, né? É gol. E o Corinthians está sem técnico nesses duelos decisivos aí. Pra quem criticava o Lázaro, pra quem falava do Lázaro, que o fora Lázaro não sei o que o Lázaro escala mal, realmente, algumas escalações ele meio que dá uma padauzada, né? O Corinthians tem jogadores assim que tipo já fizeram história, não só em muita coisa. Renato Augusto não é mais um novo, ele é já um tiozão já tem 30 e poucos anos, 35 se eu não me engano, acima, não sei. Então o Corinthians precisa se reinventar, já que não vai vir reforços. E também nós já estamos no meio da temporada, assim, pode vir que pinte algum reforço aí na abertura da janela agora em junho, pela janela europeia, mas é muito difícil. E agora precisa de um treinador. Agora é complicado, que precisa de um treinador. E o Lázaro possivelmente o Lázaro vai estar na beira do campo contra o Palmeiras. Bem provável que esteja contra o Independente Del Valle, eu não sei se o Corinthians já vai começar a correr. E não tem opção no mercado. Eu separei uns nomes aqui de técnicos que possivelmente que estão desempregados, mas alguns estão empregados aqui, tipo, eu acho que tem uns 3 empregados aqui, 3 ou 4 empregados aqui. E eu separei alguns técnicos aqui, nome de técnicos para poder que possa substituir o Cuca. Vamos lá. Primeiramente, tá na pauta corintiana o nome do Luxemburgo. Luxemburgo, ele tem história no Corinthians. Ele foi campeão brasileiro em 98. 98 foi isso, 98. Ele foi campeão em 98 com o Corinthians. Ele tem uma história no Corinthians, mas assim, como ele tem história em outros clubes também, tipo São Paulo, ou São Paulo não. São Paulo, ele nunca dirigiu São Paulo. É uma vontade do Luxemburgo dirigir o São Paulo. Santos, que ele foi campeão brasileiro lá. O Palmeiras também, ele foi campeão lá. E entre outros clubes aí do Brasil. E é um nome. É um nome que ninguém pensa mais, mas é um nome de peso. Eu acho que para o Duílio, ele tem mandato até dezembro. Então eu acho que para contratar um técnico para ficar até dezembro, eu acho que o Luxemburgo seria até uma boa. Mas se fosse um técnico para ficar 2 ou 3 temporadas, eu acho que não era o nome ideal no momento. Outro nome aqui que especula bastante, que tá no nome, assim, até pela torcida, assim, é a do Tite. O Tite, disparadamente, é um dos maiores técnicos da história do Corinthians. Conquistou, nem preciso falar aqui o tanto de título que ele conquistou, entre brasileiro, mundial, Libertadores, disparado. Ele tem um carinho muito grande
Ele entrar na arena do Corinthians, assim, ele é ovacionado. Mas o Tite dirigiu a seleção brasileira, né, na última Copa, e ele falou que não ia dirigir nenhum clube durante 2 anos. Falam que assim, só daqui a 6 meses. Ele ia pensar, não, é 2 anos. Ele já disse isso. Ele disse isso para familiares e amigos aqui no Brasil. Mas porque ele tem mercado na Europa e ele quer olhar bastante para a Europa. O sonho do Tite é dirigir algum clube europeu, por exemplo, um italiano. Ele gosta muito do futebol italiano. Não é à toa que ele se inspirou bastante ali no Carlos Ancelotti, que é italiano, que hoje dirige o Real Madrid, é o papatito lá de Champions League e tudo, e é um grande favorito a dirigir a seleção brasileira, né? E o Tite seria esse nome, mas o Tite ele disse que não, a não ser que ele reconsidere a paixão que ele tem pelo clube, o carinho que ele tem pelo clube, tudo que ele conquistou, e ele conversa com a família e a família, não, tá bom, pode ir. Aí sim ele pode reconsiderar e aceitar uma proposta do Corinthians, que eu acho que assim, para ele vir até dezembro, seria, não sei como seria o Tite ainda, né? Que tem mercado na Europa. Mas você fala, Ricardo, ele tem mercado na Europa, mas não apareceu nenhuma proposta ainda. Pode ser que apareça agora, em junho, porque a temporada europeia tá acabando agora no meio do ano, então vai abrir o mercado, então vai aparecer, mas vai aparecer uma proposta aí de algum clube aí, e se viesse da Itália para ele, seria maravilhoso. Não que ele não feche essa porta para times da Inglaterra, da Espanha, ou até de próprio Portugal, tudo. Outro nome que especula, mas não na boca do torcedor, o torcedor que é longe, é do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é assim, o Rogério Ceni ele tem uma identificação muito grande com o rival, com o São Paulo. Então seria muito difícil o Rogério Ceni acabar, tipo, ele pode até aceitar, sim, ele pode aceitar, ele falou que uma vez ele falou, ele é profissional, ele pode muito bem trabalhar no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, que é rival direto do São Paulo. Mas assim, será? Se ele ia ter paz? Pô, ele não ia ter paz, tipo, e o Corinthians sempre zoou o Rogério Ceni, sempre é a rivalidade entre Corinthians e São Paulo. Eu acho que ele não seria bem visto pelos torcedores, mesmo ele tendo aquele cargo. E também ele não teve um bom trabalho no São Paulo. Se ele tivesse assim, até um bom trabalho no São Paulo, tivesse conquistado algum título, assim, tipo a Sul-Americana no ano passado, um Paulista, sei lá, ou uma Copa do Brasil, poderia até amenizar um pouco essas críticas do torcedor. Tem um lado treinador e tem um lado jogador, que ele foi jogador. Tipo, vamos conectar ele lá do jogador, mas ele tem um lado treinador. Mas eu acho que pela identidade que ele tem pelo São Paulo, ele não vem. Muito difícil. Ele pode até aceitar, mas assim, ele pode repensar, tipo, eu não vou ser bem visto lá. Posso falar assim, mas falar que eu posso ir para qualquer clube de São Paulo, mas Palmeiras, Corinthians e Santos, assim, é muito difícil. Os caras não vão me deixar em paz para trabalhar, então é muito complicado. Outro nome aqui, que estão pintando aqui, que está desempregado, é o Roger Machado, que dirigiu o Grêmio, dirigiu o Palmeiras. Ele está desempregado. É um ponto de interrogação para mim. Já teve seu momento, principalmente quando defendeu o Grêmio, quando dirigiu o Grêmio, né? Mas ele não. Ele teve altos e baixos, né? Então, pra mim, é um ponto de interrogação. Pra mim, ele dirigiu o Bahia, né? Eu acho que foi o último clube dele, não sei. Seria um ponto de interrogação. Outro nome também que é desejado pela torcida é do técnico do Fortaleza, o Vojvoda. Ele é um bom nome. Se viesse, seria uma boa contratação, o Vojvoda. Mas. E também seria um ponto de interrogação. Porque, assim, uma coisa é você dirigir o Fortaleza, outra coisa é você dirigir o Corinthians. Fortaleza tem todo sua grandiosidade, sua história, tudo, mas o Corinthians, assim, é muito mais pressão,
mais torcedores, tem mais história em camisa, em termos de camisa, então seria uma, sim. Mas o cara, tipo, é bem agradado no futebol brasileiro. O futebol dele é um bom, ele é um bom técnico. Ele revolucionou, deu uma revolucionada bastante no Fortaleza. Já veio já da mão do Rogério Ceni no passado, então ele é um bom técnico, ele seria um bom nome. Outro nome aqui, que eu acho que não vai passar nem perto aqui, seria do Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele vai ficar livre no mercado depois de maio. Foi o que ele disse para a imprensa internacional quando estava o Flamengo atrás de um técnico. Mas o Flamengo precisava de um técnico para ontem. Então foi atrás do Jorge Sampaoli, que é um baita nome também. E o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus é muito caro. E assim, pela situação financeira do Corinthians, a não ser que apareça um parceiro aí e queira contratar o cara. Porque o Jorge Jesus é muito caro. E um técnico de fora pode ser, é legal, bacana, mas é muito caro. Uma rescisão de contrato assim é muito caro. Não que eu já tô pensando no cara ser mandado embora. Mas assim, aqui no Brasil, aqui, não é igual na Europa. Aqui você, tipo, se você. Aqui brasileiro não tem muita paciência com técnico aqui, mano. Aqui, técnico aqui viver 2 temporadas, tá vivendo demais num clube. Outro nome aqui, mas seria um baita nome, pelo amor de Deus, né? Outro nome aqui que é nome de peso do futebol internacional aqui, que fez história aqui no River Plate, é o Marcelo Gadiardo. É outro putaço nome, mano. É um nome que, tipo, eu aceitava. Não pensava 2 vezes, assim, tipo, se viesse um cara desse, mas também tinha que dar um time bom pra ele treinar, mano. Mas ia ser uma baita contratação, um baita técnico. Seria assim, um pacto, assim, bem forte, assim, que ia mexer no futebol brasileiro a contratação do Marcelo Gadiardo, né? E outro nome seria também do Paulo Bento, o português Paulo Bento, que dirigiu aí ultimamente a seleção da Coreia do Sul. Ele já teve passagem aqui pelo Brasil, dirigiu o Cruzeiro, não foi muito bem. Eu não lembro o ano que ele dirigiu o Cruzeiro, não estou lembrado muito tempo, mas eu acho que ele não ficou nem 10 rodadas no Cruzeiro e não foi bem. Seria um nome, para mim, eu acho que não seria importante para mim, mas é um técnico estrangeiro que está no mercado aí. Mas não é, para mim, não é um nome para dirigir o Corinthians. Outro nome que seria, que assim, corre por fora é do Guilherme Schelotto. O Guilherme Schelotto, ele foi técnico do Boca Juniors. 2018, 2017, 2018, acho que até 2019. Ele que tá sem clube, né? Eu acho. Eu acho que ele deve estar sem clube, eu não sei. Não sei se ele dirige algum clube da Argentina ou de algum do futebol sul-americano da gente ali. Mas é um nome também que pra mim não. Eu coloquei aqui na lista para possíveis nomes que esteja na mesa do Willian, né? Mas pra mim também não é um nome que não me interessa muito, não. E tem o Zanato, né? Que é técnico de uma das categorias de base. Eu não sei qual é a categoria de base que ele é, mas eu acho que assim, pra chutar, se vier Zanato, mano, deixa o Lázaro, né? Porque assim, já veio o Lázaro, já. A única pessoa ali que sempre se deu bem ali pra sair dali foi o próprio Carille, né? Mas o Carille não é também outro nome que seria muito bem visto, não. E ele também saiu brigado com a diretoria também, então eu acho que não estaria na lista do Duílio na mesa. Mas eu acho que assim, eu colocaria um top 4 aí, colocaria Luxemburgo, colocaria Vojvoda, colocaria o Tite e colocaria. Mano, o pessoal fala o Rogério Ceni, mano, mas eu não consigo colocar o Rogério Ceni, mano, não é possível. Não é por conta não é por conta da rivalidade. É, por conta da rivalidade, mas também, pô, mas assim, mas seria muita.
muita crítica, mano. Assim, botar o Rogério Ceni é maluco, mano. Seria muito louco, mano. O Rogério Ceni dirigiu o Corinthians assim, mano. E não sei se ele seria bem-vindo ou não, mas eu acho que Luxemburgo aí, pra dirigir aí até dezembro aí, seria um bom nome, na minha opinião, mano. Mas tem Roger Machado aí correndo por fora aí. Vamos ver, né? Vamos ver os próximos dias aí. O Corinthians tá com. Diz o Duílio que tá correndo aí. Pode anunciar aí, pelo menos até o final de semana aí. Eu não sei se. Eu acho que pode anunciar depois do clássico. Aí pode anunciar no domingo, não sei. Um novo técnico aí. Depois eu mando um vídeo aí. Depois vai ter um vídeo aí falando sobre a situação do Cuca. É a minha opinião. E eu já disse já, mas assim, a opinião que tem que ser concreta, eu acho que, eu não sei, a gente fica assim meio com interrogação nas coisas, né? Então, mas depois aí tem mais um vídeo aí falando sobre a história do Cuca aí, beleza? Forte abraço aí, galera, tamo junto.